nasci em 27 de fevereiro, né, na cidade de Esmeraldas, em Minas Gerais. Sou do signo de Peixes, né, pelo horóscopo tradicional. Gato pelo horóscopo chinês e batata pelo horóscopo vegetariano, que foi eu que inventei. No 27 de fevereiro, que eu saiba, nascemos no mesmo dia, né? Eu, Elizabeth Taylor, Djalma Santos, Beto Barbosa e um urso panda de proveta, que nasceu também em 27 de fevereiro. Então estou bem acompanhado aí de piscianos. Então eu tive uma infância, né, de interior, que é um interior que era muito ingênuo, né, nessa época. Quando eu digo que eu sou de um tempo que não existia televisão, as pessoas ficam admiradas, né, principalmente essas pessoas mais jovens. Que hoje é absurdo alguém nascer num tempo que não tem televisão. E naquela época só tinha rádios, né? E mesmo quando eu era criança eu acompanhava alguns programas de humor de rádio, né? Eu sempre gostava. E interior, eu vendia jornal nas ruas e quando passava a Balança Mas Não Cai, você não precisava nem rádio de pilha, porque você circulava pelas ruas e todas as casas estavam transmitindo o programa. Então você ouvia o programa passeando pela cidade, né? Sabia o que estava acontecendo. E naquela época do interior eu fiz, né, grupo escolar, aquela coisa de sempre tem aqueles teatrinhos, né, teatrinhos de escola. Minha mãe era muito zelosa, ela gosta de uma costureira de mão cheia e muito criativa. Então ela sempre fazia as fantasias pra gente, né? E sempre exagerava. Então teve um teatrinho sobre as vitaminas, sobre as coisas que tinham nos legumes, nas verduras. E eu fazia o tomate. Então ela fez uma fantasia de tomate pra mim, entendeu? Então eu me vesti de tomate. E todo carnaval também ela fazia as fantasias, né? Então tudo que você pensar eu já fantasiei, assim, menos de travesti. Eu acho que nascer interior é muito bom, né? Eu acho que todo mundo deveria nascer no interior. E depois até que não, mas assim, a humanística que você aprende das cidades pequenas, nesse microcosmo que é uma cidade pequena, é muito importante para o caráter das pessoas e até a cultura em geral, né? Eu me lembro que uma vez, quando eu já estava no Rio, as pessoas, e na época da ditadura, então eu frequentei algumas células, né, de gente ligada a terroristas, discussões políticas e tal, e eu com 20 e poucos anos participava das reuniões e nunca tinha lido Marx assim, nem Engels, e aí eles ficavam admirados de saber por que eu tinha um pensamento tão politizado. E o que me ocorreu é que era aquela frase do Leon Tolstói, né, o escritor russo, que dizia: retrate sua aldeia e serás universal. Então, pelo simples fato de observar uma cidade pequena, onde você sabe todos os personagens desse microcosmo, se você transportar, você entende o mundo. Então lá tem o capitalista, tem o explorador, tem o agiota, tem a luta de classes, tem o racismo, tem de tudo numa cidade do interior, né? Então quando você transporta isso para um ambiente maior, na verdade você entende a política toda, porque a política também é imutável, porque ela é inerente ao homem, onde ele esteja, em qualquer tamanho de ambiente, ela se repete, né? E aí eu tive uma infância, assim, podemos dizer, feliz no interior, dentro do possível, né? Mas assim, desde os 7 anos, logo que eu aprendi conta, vendia jornal nas ruas, engraxava sapato, aquelas coisas. E nessa venda de jornais eu circulava muito pela cidade, então eu conhecia todo mundo e ouvia todas as conversas. Então, assim, uma percepção que eu tenho, assim, da personalidade das pessoas vem muito disso também, né? Esse trato que você tem desde pequeno com todo mundo, conhecer todo mundo e entra na casa de um, sabe o problema, ou sabe a solução, ou sabe o que está rolando. Eu vim para Belo Horizonte
em 69. Mas em Esmeraldas mesmo eu tive o meu estalo de Vieira, né, como se diz. O que eu ia ser quando crescesse, né? Eu via muito aquelas revistinhas, né, de piadas, as poucas coisas que chegavam em Esmeraldas. E aí um dia, vendo umas revistinhas dessas de piadas, eu parei e falei, isso eu sei fazer. Parei de ler a revista, sentei e comecei a fazer piadas. E eu me lembro até hoje da primeira piada que eu fiz, um primeiro cartoon desenhado, mal desenhado, que era um pirata, né, com 2 ganchos nas 2 mãos, um gancho em cada mão, e falando, capitão, eu conheço essa região como a palma das minhas mãos, né, que era uma expressão. Era um cartoon ruim, mas de qualquer maneira foi o primeiro que eu fiz, assim. E aí eu fazia, né, dos 13 aos 17, 18 anos, que eu morei em Esmeraldas, eu desenhava todo dia, bolava piadas, e eu precisava só de um tema, né, então eu pegava uma revista dessas, falava assim, ilha, aí fazia 10 piadas de ilha. Penitenciária, fazia 10 piadas de ilha. Então eu fazia na base de 30, 40 piadas por dia, e assim... E com isso eu falo que eu mesmo era meu aluno, eu era meu professor, né? Eu fiz essa universidade particular de humor no interior. E calhou lá também que morava na cidade lá uma senhora inglesa, que os filhos davam aula de inglês no colégio, e uma neta dela foi minha colega de ginásio. Como eu desenhava, ela mostrou para essa senhora inglesa, e ela gostava muito de humor. Ela tinha centenas de revista Punch, que é uma revista que é uma das revistas melhores de humor que existia na época, e era uma das mais antigas também, começou no 1890, alguma coisa. Ela tinha pilhas e pilhas de Punch, e ela me deu essas revistas, né? Então lá naquele fim de mundo que era Esmeraldas, aí eu tive acesso aos grandes craques do humor internacional, que era André François, o Chaval, o Bosque, o Sampé. Então, assim, parece uma coisa assim meio providencial, né? Parece que tem uma fada madrinha, coloca umas revistas lá para ele aprender. E essa senhora foi morar lá. Então aquilo foi muito importante, porque o que chegava em Esmeraldas era a revista O Cruzeiro, né? E mais essas revistinhas de quinta categoria. E no Cruzeiro eu via Milor Fernandes, fazia o Pif Paf, o Carlos Estevam. E também bebia nessa fonte também, que eram importantes. E o Milor, quando o Péricles morreu, ele mesmo começou a desenhar, a ilustrar a coluna dele. E era um desenho muito ruim. E eu falei assim, quer dizer então que eles publicam desenho ruim também? Entendeu? Então aquilo me animou muito, né? Aí eu continuava achando que aquilo devia ser uma profissão, porque se não fosse uma profissão não teria tanta gente fazendo. Aí foi assim um raciocínio meio torto que me deu um estalo, assim, me orientou de qualquer maneira para fazer disso profissão, né? Mas desde os 13 anos era uma coisa que eu queria fazer. Aí quando eu cheguei a Belo Horizonte, em 69, continuando desenhando, etc e tal, aí eu fiz todo cartunista faz, coloca os desenhos debaixo do braço e vai mostrar nos jornais, né? Aí no Estado de Minas já tinha, o Aldac já tinha, no Diário de Minas já tinham outros, não sei quem. E sobrou o Diário, que não tinha chargista. Aí o Afonso Raso viu os desenhos, gostou, e no dia 1º de setembro de 71, ele coloca na primeira página do jornal, o Diário lança hoje para o mundo, uma coisa assim. Hernani Diniz Lucas, Nani, de 20 anos de idade. E quando o Alberico Souza Cruz foi assumir o Hoje Jornal no Rio de Janeiro, ele era o chefe da sucursal aqui de Belo Horizonte, aí, eu acho que é o Teodomiro Braga, se não me engano, aí ligou e falou, o Alberico quer conversar com você, que ele quer levar um time de gente lá pro Rio, de mineiros, para assumir o Hoje Jornal. E aí conversei com o Alberico e eu já fui, aquela coisa de mineiro, né? De sair empregado. Aqui eu trabalhava no banco e no El Diário, né? Ganhava salário mínimo em cada um. Então eu fui com um bom salário para o Rio de Janeiro.
e comecei a publicar lá no O Jornal e já publicava uma coisa ou outra no Pasquim. O Pasquim era muito gostoso porque tinha redação, né? A gente ia para a redação, as pessoas trabalhavam na redação. Então, um ambiente assim, de bolações de capa, de piadas. As piadas eram muito feitas em conjuntas também, porque um dava uma notícia, o outro levantava a bola e tal. E era um ambiente assim, muito alegre, muito festivo e de redação, que hoje também as redações morreram, né? Quer dizer, não, você chega cheio de computador, aquela asepsia toda, quer dizer, quem não passou por as redações daqueles jornais antigos não sabe como era gostoso fazer um fechamento de jornal, naquela loucura de prazos e para fechar o jornal e mesmo o ambiente mesmo das redações era muito mais humano, né, do que são hoje, do que é hoje. E então assim, mas era na ocasião a minha geração, né, do Reinaldo, que hoje está no Caceta, o Hubert, Cláudio Paiva, eu, tem o Molica, tem o Chico Caruso, então são os mais novos e que a gente era tratado ali meio como os iniciantes, pelo pessoal mais velho, que era Milor, Enfio, mas mesmo assim nessa hora era todo mundo igual, né? Nunca teve muita hierarquia quanto a isso. Mas deixa eu ver, né, aquela fama também que o Pasquim era aquela orgia, né, o pessoal bebia muito, mas não tinha assim aquele folclore todo que se dizia, não. Mas todos, essa geração que eu participei, quase todos partiram para a televisão, estão em outras mídias também. Mas foi um aprendizado muito importante ali no Pasquim, ali, né? Trabalhar com o Jaguar, com o Milor, com o Ziraldo, com o Enfio, são os professores e tanto, né? Então, eu tive esse privilégio, assim, que talvez a gente mais nova hoje se ressente de não ter mais esse convívio, né, com essas estrelas, esses professores todos. Pasquim foi meio básico pra gente, né? Porque eram humoristas, né, que também eram intelectuais, né? Quer dizer, então, a gente bebia muito na fonte que eles bebiam, então eram bons professores, né? A França tem mais tradição de desenho de humor, né? Tanto é que o mercado maior de história em quadrinho é a França. Então lá tem livrarias com gibis, o desenhista de quadrinho ainda tem muito peso na França. E eles são muito conservadores culturalmente. E o quadrinho lá é muito importante, né? Continua sendo. Então eu falo por esse aspecto assim que a França então evoluiu muito, né? Então, tanto na linguagem também, por exemplo, o Charlie Hebdo, que é um jornal que era o Pasquim lá deles, é um jornal muito mais aguerrido, muito mais mais desbocado, né? Quer dizer, então eles têm uma tradição de humor muito grande, já de muito tempo, e o desenho evoluiu muito também. E a Argentina demorou um pouco a evoluir, mas também evoluiu também espelhado um pouco na França, né? Então eu acho que a escola francesa é muito boa. Dentro do nosso próprio país aqui, que é complicado, né? A gente fica só esperando ver se as coisas melhorem, porque é tudo estrutural, uma coisa puxa a outra. Eu acho que
quando o material, por exemplo, impresso fica mais barato, você tem condição de fazer mais revistas, né? Então hoje não tem, antigamente se juntava 3 ou 4, fazia uma revista, hoje papel é caro, fazer uma revista é caro, então fica difícil você, sabe, ter alternativas, né? Então você fica na dependência da própria imprensa de chamar ou não. E isso E assim, respeitar o cartoon, porque às vezes eles querem só o ilustrador, mas não querem um cartoon de opinião. Porque eu acho que tem essa censura de editorial, né, que as pessoas ainda têm medo, um pouco medo do cartoon, daquilo dar problema, e isso piorou um pouco, né, as pessoas estão mais medrosas. Sampé, para mim foi importante, mas o Ziraldo acha que ele é decadente e tal, hoje é decadente, mas eu acho que o que ele tinha de muito bom era aquele cartoon sequenciado, né? O cartoon de humor, de comportamento francês, mas de qualquer maneira, ele tinha um desenho muito bonito também, e ele fazia sem palavras, né? Quer dizer, a maioria dos desenhos. Que aquilo também para mim foi importante, mas para os que nem conheceram na sua formação não teve tanta importância assim. Aquilo para a minha geração foi muito importante, né? Porque a Mafalda também, pensando a América Latina, com aquela série de ditadores que sempre enchiam o saco da gente, e a Mafalda também era o nossa identidade cultural e identidade de humor também, e uma afinidade que a gente tinha de passar pelos mesmos percalços, né, sofrendo com ditaduras, etc. E tal. E a Mafalda pensava muito a Argentina por esse aspecto. E a Mafalda também é universal, porque ele fez ela com uma estrutura percebida no mundo inteiro, né? Então ela não ficava restrita à Argentina. Então ela deu aquele salto, assim, porque onde tiver repressão, você vai sentir um pouco como aquilo afeta o dia a dia das pessoas, né? Carlos Zéfiro, na verdade, eu vi pouco, mas eu achava engraçado, né? Muita gente achava erótico, mas eu achava assim, o texto que ele fazia muito engraçado, que aquilo ali ele podia fazer com seriedade, mas virava assim um pastiche, se você fosse comparar com a literatura erótica, né? Já que eu criança já lia, né? Eu achava aquilo engraçado, simplesmente. O Enfield, para mim, ele é uma influência muito grande em 2 aspectos, talvez 3. Porque o Enfield, eu via os desenhos dele quando eu morava em Esmeraldas, ele publicava aqui no Diário de Minas. Ele começou publicando e eu cheguei a ver algumas coisas dele. E ele usava expressões mineiras em seus desenhos, né? Então ele usava muito o nosso linguajar mineiro nos desenhos dele, pelo menos no início. E antigamente a construção das piadas, pelo menos que eu acompanhava, eram muito formais, né? Aquele tracinho, um texto meio impecável. E ele não, ele já começou com um texto como a gente fala aqui, né, em Minas principalmente. Então eu falava, então escrever igual a gente fala aqui também numa piada vale, né? Então eu achava que ele me mostrou assim como quebrar um formalismo da comunicação. Você não tem, para dizer as coisas, você tem que dizer como as pessoas dizem, né? E não um texto literário, numa piada que acaba ficando pomposo demais, aquilo me incomodava. E quando eu vi o Enfield usando isso, aquilo me despertou assim, que mineiro também valia, né? O mineirês também valia. E o desenho dele também, que era um desenho de militância, porque como ele também começou no período da ditadura, o desenho não precisava ser tão bem acabado, entendeu? O cara não precisava fazer belas artes, não precisava ter um desenho super caprichado.
E o desenho era só o mecanismo de você dizer as coisas, né? Então, mais importante o que estava dito do que o desenho em si. Então, eu me formei um pouco nesse desenho militante, quer dizer, que o importante não é o traço, não é o desenho bem acabado, muito caprichado, é o balão ali, é um desenho mais descartável, porque a gente estava na guerrilha política mesmo, né, nesse período. E fora isso, assim, o Enfield tinha, nos personagens dele, né, ele tentava resgatar assim, um diálogo que estava se perdendo, né, por exemplo, como o Vianinha colocava no teatro o Brasil, né, como o pensar do Brasil da ocasião. O Enfield colocou um pouco isso nos personagens dele, né? Então, a relação de família entre a Graúna, o Bode Orelhano, o Zeferino. Aquilo ali era uma espécie de um teatro quase diário que ele fazia, retratando o cotidiano. Era tipo um sitcom, que hoje a palavra está na moda, sitcom, mas só que desenhado, né? Então, e a Graúna com a ternura dela e ao mesmo tempo combativa. O Bode Orelhano, intelectual, perdido, como estava toda a geração perdida. E o Zeferino, aquele nordestino, naquele ambiente de Nordeste também, que é o nosso irmão mais pobre aí, eterno, né? Então, eu até digo que a seca do Nordeste, os políticos acham até bom, porque quando falam em seca do Nordeste, eles dão nos arquivos e pegam os discursos antigos que estão sempre atuais. Eles não precisam nem escrever, né? Desde o século passado o discurso é o mesmo e as soluções nenhuma. Né? O Zoe Fradin foi tipo do humor histriônico, né? Que eu acho que eu gosto assim, também, que eu vejo que às vezes a geração atual de cartunistas, eles perderam um pouco o compromisso com o riso, né? Então, às vezes se preocupam em dar um recado, mas hoje tem tanta informação que eles não estão conseguindo sintetizar o pensamento, sempre falta alguma coisa, mas acho que através do riso você consegue segurar certa informação e repassá-las. Então, essa geração está esquecendo muito de fazer as piadas engraçadas, né? E o Enfield tinha isso, que tudo dele era muito engraçado, muito hilário, as pessoas tinham que reagir mais rindo e tinham que enfrentar o mundo sorrindo também e não deixar se abater, né? Eu acho que rir não é vergonha, entendeu? Então, eu acho que o humor tem que ter, além do recado, além de tudo, tem que ser engraçado. Isso aí. Figueiredo, contra a sociedade, queria dar anistia parcial. E já estava aquele movimento das diretas pela anistia. E eu fiz um desenho que era um Cristo na cruz, pregado só com prego, né? Só com uma das mãos, assim, pendurado. E alguém comentando, anistia parcial. E isso foi espalhado no Brasil inteiro, nas campanhas das diretas e tal. Então foi um cartoon meio símbolo da luta, assim, do cartoon. É um cartoon que eu gosto, assim, como piada funciona e também funcionou muito naquele momento de contestação à anistia parcial que Figueiredo queria dar. O Sarney, eu acho que ele ficou meio de bobo alegre, né, no imaginário do país, né? Quer dizer, ele ficou meio aturdido, né, de pegar a presidência. E ele disse que não, mas o plano cruzado, né, que era para debelar a inflação, ele foi abortado, né, quer dizer, jogou o Brasil numa pior também. Eu tenho até um cartão do Sarney, que quando eu editei um livro, né, que quando o cruzado ainda estava dando certo, uma editora pediu para eu juntar cartoons que falavam sobre o cruzado e fazer um livro. Aí eu fiz lá e aí o editor mandou para o Sarney o livro Tem que Dar Certo, que chamava.
E aí o Sarney mandou um cartão para mim, falando assim, espero que esse meu bigode ajude nas suas charges, não sei o quê. Então vai pro meu Museu Nani e vai ter um cartão do Sarney com o brasão da República lá. Mas eu não tenho, eu fiz assim, ele era para ele governar 6 anos, ele barganhou, ficou 5, até com razão. Mas ele teve uma chance que, né, pegou o país ali quente, né, poderia moldá-lo de uma maneira que fosse, né, era um barro mole. Mas ele não era um bom artesão e acabou fazendo um monstrengo aí também. O Collor é um maluco, né? Mas assim, eu acho que mais maluco mostra mais a maluquice das elites, né? Quer dizer, as elites com medo da mudança, né? Com medo do Lula, preferiu botar o Collor lá. Quer dizer, então isso mostra mais que a elite, a prepotência das elites do que tudo, né? Então o Collor já era aquilo mesmo, quer dizer, ele já tinha um perfil em Alagoas, mas ele foi pré-fabricado, né? E até que se injetou muito dinheiro, deu no esquema todo do PC Farias e atraiu a bandidagem toda, assanhou a bandidagem toda, né? Quer dizer, nunca um presidente teve envolvimento com máfia, igual está se descobrindo que o PC já estava fazendo negócio com a máfia, essa máfia para roubar caminhões, que também... Então começou muitas mazelas assim, institucionalizadas, né, originando dentro do Estado. Começou com o Collor também, né? Que antes os roubos eram um pouco até românticos, né? Se podemos dizer assim, eram corrupções até mais românticas. Hoje as corrupções estão num descalabro tão grande que envolve cifras de muitos zeros e assim, as pessoas ficaram refratárias, né? Então, hoje roubar 10 ou roubar 2 bilhões ou desviar 20 milhões como já deu, ou dar 7 bilhões para os bancos, a sociedade já está, sabe, anestesiada para se indignar. Eu sou um dos cartunistas, né, de uma geração de cartunistas que a minha geração nasceu com o pecado original, né, da censura. Nós começamos a publicar e já existia censura, né? Então, eu lembro que na ocasião, o Médici foi um dos menos, né, caricaturados, né, do regime militar, né? Quer dizer, o medo era tanto que nem caricatura dele se fazia. Então, foi quando aconteceu o boom do humor, né? O Pasquim surgiu em 69, muito irreverente, muito gaiato, e dizendo coisas, né, que às vezes não tinha como o governo pegar, mas de qualquer maneira incomodava. E aí, quando eu fui para o Rio, publicando Pasquim e tal, o Ziraldo, ele sempre pegava as namoradas, as mulheres dos cartunistas e passava um telefone de um advogado. Falava, se você sumir aí, ou se alguém estiver atrás de você, você liga para esse advogado e tal. De tal era o clima de terror, né, naquela ocasião. Hoje, passado tanto tempo, as pessoas não têm a dimensão daquele medo que tinha no país, né? Eu nunca fui preso, porque eu cheguei um pouco depois. Mas o clima continuava, né? O Pasquim levou bomba, né? Jogaram bomba lá no Pasquim, em bancas que vendiam o jornal. Então era um ambiente ruim. Então eu tenho ainda alguns desenhos dessa época, né? Que a gente não mandava original, a gente mandava um esboço para censura, lá em Brasília. Eles rabiscavam os desenhos, o que sobrava do material que era mandado, que se fazia jornal. E aí, às vezes, chegava o ridículo da gente comemorar, assim, quando passava alguma coisa que eles não viram, né? Quer dizer, era mais ou menos uma síndrome de Estocolmo, assim, a relação com a censura, né? E tinha uma censora lá do Rio que até gostava do pessoal, e o Jaguar que ia, fazia lá um cafuné nela, ela deixava passar algumas coisas.
Isso refletia nos outros jornais também, né? Porque, da grande imprensa. Então foi quando a grande imprensa abriu muito para os cartunistas, porque através do desenho a gente podia dizer muita coisa que as reportagens, os editoriais e as notícias mesmo não podiam ser dadas, né? Então foi quando surgiram vários cartunistas e o mercado se ampliou muito para a gente nessa ocasião. Tem esse dado aí bom, se é que podemos dizer bom. Mas assim, o clima de censura não é o ideal, né? Todos os governos querem, de uma forma ou de outra, cercear a imprensa. Então, no período democrático é mais difícil, né? Mas, de qualquer maneira, as tentativas, mesmo no regime democrático, elas existem, né? E a censura também que existe é a censura, às vezes, dos donos dos jornais, né? A censura editorial. De não poder dizer isso, não poder dizer aquilo. E hoje, além de mais essa, eu acho que tem a censura do politicamente correto, que também começa a ficar uma coisa torta, entendeu? Eles estão fazendo uma legião que esse politicamente correto. Que isso também é uma forma de censura. O poder faz muito mal para as pessoas, né? O Ulisses Guimarães dizia que o poder é afrodisíaco, mas em certos casos o poder pode ser também um sadomasoquismo, né? E usar o poder para quê, né? Assim, eliminar o outro, né? O pensamento do outro, eu acho que não. O pensamento é livre. Então, a batalha do humor, que eu acho que é uma luta que os humoristas fazem, é sempre pela liberdade, né? Liberdade tanto de expressão, liberdade de pensamento, liberdade de discordar, né? E o Mark Twain tem uma frase que eu gosto, que ele fala que o humor também é um grande amor pela humanidade. E o humor também sempre foi combativo, né? Sempre combateu os poderosos, né? Desde Goya, né? Os desenhos de Goya contra os imperadores. E mesmo você voltando à Roma antiga, todo mundo, os pichadores hoje que picham as paredes, já acham que é novidade, mas naquela época já existiam pichadores, só que os deles davam mais trabalho. Em vez da latinha, eles tinham que fazer com martelo e formão, né? Mas já existiam as pichações contra o poder, isso sempre existiu, né? Então, eu acho que o Rousseau, que fala desse ser que deveria ser mais cordato, que quase anarquista, no sentido de não precisar de Estado, né? Mas na medida que você aceita o Estado, ele também tem que se comportar dentro de uma ética e não desviar dessa ética, né? E usar esse poder para oprimir. Isso aí eu acho que o poder absoluto nunca vai existir, porque vai ter sempre gente contra ele, né? O humor é inerente ao ser humano, né? Que ele fala que o homem é o único animal que ri. Mas eu acho que o humor também, na minha opinião, é um modo de ver a vida, entendeu? Eu acho que você vê através do humor, você tem quase todos os pensamentos filosóficos dentro do humor sintetizado, né? Você tem a história, você tem filosofia, você tem biologia, todo o universo se concentra no humor e com um objetivo, que eu acho que é principal, né? Fazer os outros rir, a alegria do outro, né? Então eu acho uma arte, uma atividade boa, porque você não está preocupado em prejudicar ninguém, né? Você está, através do riso, defendendo alguém ou fazendo as pessoas rirem, né? Eu acho que o humor é o menor caminho entre duas pessoas. Então, quando você quer quebrar o ambiente, você sempre sai com uma piada. Quando muita gente faz discurso, começa com uma piada. E eu acho que assim, o primordial que corrobora essa tese é que quando você vê um bebê, o seu primeiro instinto é fazer o bebê rir, né? Você faz uma gracinha, faz uma careta, e aí o bebê ri. Quer dizer, você quer uma comunicação através do riso. Então eu acho que é a comunicação mais sagrada que tem. O obsceno é relativo também, né? Eu acho que sempre vai os costumes, né? Desde o tempora ao mores,
que se dizia em latim antigamente, a preocupação é o que é, o que pode, o que não pode. Isso aí é meio bizantino. Eu acho que o que importa é a felicidade, né? O que eles falam tanto da pornografia, mas pô, se acabar com a pornografia vão ficar muitos pornógrafos desempregados. A história das religiões sempre foi um poder em cima do outro, né? Um poder de dom divino, o poder de eu tenho mais fé que você, ou então para explorar o outro. Então, se você pegar a religião, todas as histórias das religiões, sempre tem o poder e o dinheiro por trás. Isso aí, desde o islamismo, desde Maomé até o cristianismo. Talvez o zoroastrismo não houvesse, porque eu acho que não tinha inventado nem o dinheiro naquela época, mas de qualquer maneira, quando se hoje se institui como religião é isso. E a ética moral também, sempre tem alguém querendo faturar por trás. Então, é imoral também alguém querer faturar com a moral.